Caros irmãos de doutrina espírita, caminhantes do bem, hoje vamos apresentar a lição número 22 do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do querido e estimado Chico Xavier. A lição intitula-se Na Palavra e na Ação. E ela é retirada da Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Vejamos o que diz o apóstolo. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo, então, o apóstolo, nos recomenda aqui para a gente procurar unificar a palavra e a ação. Somos ainda criaturas desorganizadas em termos de personalidade. Nos falta o caminho da integração, que é o grau da organização da personalidade, a integração de elementos diversamente opostos entre si. Seria a união dos opostos. O bem com o mal, a mágoa e o perdão, a culpa e o auto-perdão. É assim que tudo deve funcionar. Dia virá, obviamente, assim como Jesus já chegou no apogeu, no clímax espiritual, que vamos nos integrar definitivamente. E seremos então criaturas organizadas, ou seja, tudo aquilo que pensamos, colocaremos em prática na ação. Tudo que sentimos também, intuímos também, ou seja, seremos criaturas naturais, espontâneas e integradas. Ainda, na nossa condição de imperfeição espiritual, somos indivíduos totalmente desorganizados. Pensamos de uma forma e praticamos de outra. Sentimos também de uma forma e botamos em prática uma outra ação. Então aqui a recomendação de Paulo é extremamente pertinente. Vamos ver o que nos fala o nosso querido Emmanuel a respeito disso. Diz ele: dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. Emmanuel, então, aqui nos diz que para buscarmos o Cristo, temos que refletir sobre ele. A naturalidade do Mestre, a espontaneidade, a integração. Não basta nós afirmarmos que somos cristãos, seguidores de Jesus, se não estamos ainda neste caminho que o apóstolo Paulo nos fala. Unir o pensamento e a ação. Aí sim, poderemos dizer que estamos empenhados em seguir o Cristo. Estamos nas mãos dele. Por isso é necessário a reflexão a respeito do que o Cristo, o nosso Mestre amado, nos deixa como exemplo. Continuando aqui, Emmanuel nos fala: é imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Portanto, é imprescindível que sejamos fiéis aos exemplos que Jesus nos deixou. O caminho que estamos estagiando é um caminho de abertura, de compreensão, para que então possamos lentamente nos libertar das sombras que nos atormentam
a nossa jornada. Então é fundamental que vejamos as sombras, entendamos as sombras, compreendamos as sombras, para oferecer a elas a luz necessária para a sua iluminação. Este é o processo real, lídimo, da integração psicológica e espiritual. Portanto, o apóstolo nos assevera: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. Vemos aqui que tudo está integrado. Como é importante a palavra, o sentimento, o pensamento, para que o ato seja consentâneo àquilo que pensamos, sentimos e falamos. O coração inspira o cérebro. O cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, meus irmãos, sentir com Jesus, para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Então, Emmanuel aqui nos aponta a questão do raciocínio, da razão, da lógica, do bom senso. O coração vai inspirar o cérebro, para que o cérebro possa dirigir pela razão as nossas existências. As emoções criam as ideias. As emoções estão muito ligadas ainda ao nosso poder. Aí vamos criar a ideia do poder. Já os sentimentos significam sabedoria. Aí seremos mais sábios de acordo com os nossos sentimentos. Mas por que não transmutarmos este poder, regido pelo nosso ego, que se expressa pelas emoções? Por que não transmutarmos estas ideias em ideias novas, pautadas pelo poder do Cristo, pelo poder do amor? Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Vejo aqui o discurso de Emmanuel nos mostrando a realidade de quem verdadeiramente ainda somos. Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias. Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação. Usemos, portanto, a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Este é o nosso caminho. Ainda carregamos maledicências, chagas. Olhamos sempre as feridas alheias, com julgamentos precipitados. Ainda carregamos desavenças, mágoas. Emmanuel aqui nos recomenda que sigamos os moldes do benfeitor sublime, a prática da bondade e do perdão, prática esta regida pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas intuições. Temos que nos integrar realmente, companheiros. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas através das vinganças? Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar? Mais uma vez aqui nos recomenda o querido irmão: usemos a conduta, mais uma vez, do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos. Entre o perdão e a bondade, repete o nosso querido e estimado companheiro Emmanuel,
a prática sempre do perdão e sermos benevolentes. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas. Olhe o lado positivo que todos trazem, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas, em verdade, na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Ou seja, olhar o lado positivo, para entender que todos estamos em caminhadas distintas, mas todos seguindo o único e irrecusável caminho em direção ao Pai. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre dos Mestres. Não basta dizer. Não basta colocar esse sentido figurado que não é real. É indispensável estejamos realmente com Ele, para com Ele colaborar na construção da vida melhor. Portanto, é preciso, urgentemente, que busquemos a integração dos opostos que ainda nos habitam. É fundamental a percepção dos nossos lados contrários, dos nossos antagonismos, das nossas antípodas, para que busquemos avidamente, ardorosamente a integração e sejamos criaturas melhores. Não basta pensar, é fundamental que coloquemos em prática. Não basta sentir, temos que agir também com bons sentimentos. Não basta intuir, temos que seguir nossas intuições na prática fundamental, diuturna, daquilo que intuímos. Portanto, meus queridos irmãos, que possamos praticar as leis maiores que o Cristo nos deixou, para que possamos estar com Ele, seguindo o Mestre, colaborando na construção de uma vida melhor para nós, como para todos os companheiros. Que mais uma vez esta lição cale e penetre fundo em nossas almas. Só temos a agradecer o Evangelho do Cristo, cujas letras auríferas fazem brilhar nossas almas, à procura de Ti, Jesus. Só temos a agradecer. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado pelas lições trazidas pelo Teu apóstolo Paulo, com interpretação extraordinária do nosso querido Emmanuel. Graças a Deus e que assim seja.